Você já parou para pensar que o fabricante de qualquer máquina complexa sempre envia um manual de instruções junto com o produto? Com o ser humano, a lógica é exatamente a mesma. Muitas vezes, nós olhamos para a Bíblia apenas como um livro de regras espirituais, promessas de fé ou relatos de histórias que aconteceram há milhares de anos. No entanto, se você observar com atenção, verá que ela funciona como um dos manuais de saúde mais práticos e eficientes que existem. Imagine que o seu corpo é como um motor de alto desempenho. Você não colocaria qualquer combustível barato nele e esperaria que ele corresse em alta velocidade por muito tempo, certo? O problema é que, na vida moderna, nós estamos tentando rodar com um combustível péssimo e ainda ficamos surpresos quando o motor começa a falhar. As doenças crônicas que vemos hoje em dia, como a diabetes, a pressão alta, o cansaço extremo e as dores no corpo, não são apenas fruto do azar ou do envelhecimento natural. Muitas vezes, essas condições são o resultado direto de termos ignorado as instruções básicas de manutenção que o nosso Criador deixou registradas. A boa notícia é que a ciência moderna está finalmente começando a descobrir agora o que as Escrituras já ensinavam há gerações. Pesquisadores em laboratórios de ponta ao redor do mundo estão isolando compostos em plantas e alimentos mencionados nos tempos bíblicos e ficando impressionados com os resultados. Eles chamam isso de descoberta científica inovadora, mas a Bíblia já chamava isso de alimento diário. É fascinante ver como a nossa biologia e a teologia se encontram de forma tão perfeita na mesa da cozinha. A base de tudo o que vamos conversar hoje está em uma ideia central que muitas pessoas acabam esquecendo. O seu corpo é um templo sagrado. No livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 19 e 20, o apóstolo Paulo nos lembra que o nosso corpo não pertence a nós mesmos, mas é o lugar onde o Espírito Santo habita. Se você parar para refletir sobre isso, cuidar da própria saúde deixa de ser apenas uma questão de estética, de vaidade ou de querer viver alguns anos a mais por medo da morte. Cuidar do corpo passa a ser um ato genuíno de adoração. É o que chamamos de mordomia. Você recebeu a responsabilidade de administrar essa máquina incrível e precisa garantir que ela funcione da melhor forma possível para cumprir o propósito que Deus planejou para você aqui na Terra. Nesta jornada, que o nosso objetivo aqui é ser extremamente prático. Não queremos apenas que você conheça a sua história do que os israelitas comiam enquanto caminhavam pelo deserto, ou o que Jesus compartilhava com os seus discípulos nas refeições à beira do mar da Galileia. O que realmente importa é que você aprenda como usar esses alimentos hoje na sua cozinha moderna para transformar a sua realidade física e mental. Este vídeo foi planejado para ser o seu guia de consulta permanente. Se em algum momento você sentir que sua energia está caindo, ou se o seu médico indicar que sua pressão precisa de cuidado, você saberá exatamente a qual parte deste guia recorrer. Cada um desses 31 alimentos se conecta para formar um sistema de proteção completo para o seu templo. Antes de continuarmos com a nossa lista e entrarmos no primeiro grupo de alimentos, inscreva-se no canal e conte para a gente nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. É muito importante saber até onde essa mensagem de restauração da saúde está chegando e como ela pode ajudar pessoas em diferentes lugares. Prepare o seu coração, pegue papel e caneta se precisar, porque vamos descobrir como a sabedoria de milênios atrás pode literalmente salvar a sua vida hoje. No mundo moderno, estamos cercados por alimentos que agridem o sistema cardiovascular todos os dias. O excesso de sal, as gorduras artificiais e o açúcar refinado agem como se estivessem jogando areia nas engrenagens de uma máquina fina. Mas a Bíblia já apontava para as soluções muito antes de existirem exames de sangue ou aparelhos de pressão. Deus não nos deu apenas o mandamento de cuidar do coração. Ele também nos deu as ferramentas para fazer isso. O primeiro alimento que precisamos destacar nessa categoria de proteção é a romã. Se você abrir a sua Bíblia, em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 8, verá que a romã é listada como uma das 7 espécies fundamentais que faziam da Terra Prometida um lugar especial. Para os antigos israelitas, a romã era um símbolo de fertilidade e bênção. Tanto que suas imagens decoravam as vestes dos sacerdotes e as colunas do Templo de Salomão. Mas além do simbolismo, há uma proteção física real aqui. Imagine que o interior das suas artérias precisa ser liso como uma seda para o sangue deslizar sem esforço. Com o passar dos anos, a má alimentação e o estresse constante criam pequenas feridas e depósitos de gordura nessas paredes. A romã contém substâncias chamadas polifenóis e antocianinas, que são antioxidantes extremamente potentes. A ciência moderna hoje confirma que esses compostos são tão eficazes que podem ser considerados superiores aos encontrados no vinho tinto, ou até no famoso chá verde. Eles ajudam a impedir que o colesterol ruim, o LDL, sofra oxidação e grude nas paredes das suas veias.
Comer as sementes da romã ou beber o seu suco puro é como dar um banho de renovação no seu sistema circulatório. Estudos mostram que o consumo regular ajuda a reduzir a placa arterial já existente e auxilia o corpo a manter a pressão arterial em níveis saudáveis. É como se o Criador tivesse colocado um detergente natural e potente dentro de uma casca dura, esperando que a gente soubesse aproveitar para manter nossas artérias limpas. Logo em seguida, temos o segundo alimento essencial para o sangue, as uvas. Elas são mencionadas centenas de vezes nas Escrituras, desde os tempos de Noé até as parábolas mais famosas de Jesus. Um dos relatos mais marcantes sobre o poder nutritivo e a vitalidade desse fruto está no livro de Números, capítulo 13. Quando os espiões enviados por Moisés foram observar a terra de Canaã, eles voltaram trazendo um único cacho de uvas que era tão grande e pesado que foram necessários 2 homens e uma vara para carregá-lo. Aquele fruto não era apenas um lanche saboroso para o povo no deserto. Era a prova física de que a terra era cheia de vida e vigor. O que aqueles homens não sabiam, mas que os pesquisadores descobriram em laboratórios recentemente, é que a casca das uvas, especialmente as mais escuras, carrega um tesouro chamado resveratrol. Você pode pensar no resveratrol como um mecânico celular. Ele entra nas nossas células e ajuda a ativar genes que promovem a longevidade e o reparo do nosso DNA. Para o coração, as uvas funcionam facilitando a produção de uma substância que relaxa os vasos sanguíneos. Quando os vasos relaxam, eles se dilatam, o sangue passa com mais facilidade e o seu coração não precisa fazer um esforço hercúleo a cada batida. Além disso, as uvas ajudam a evitar que o sangue fique grosso demais, o que reduz as chances de formação de coágulos que podem causar problemas graves. Consumir a uva inteira, com casca e tudo, é uma das formas mais simples de seguir a dieta bíblica e proteger o seu sistema cardiovascular. Ao escolher esses alimentos, você não está apenas comendo, você está reforçando as paredes do seu templo. Você está garantindo que o combustível chegue onde precisa chegar. É fascinante perceber que, ao seguir essas instruções simples de alimentação, estamos, na verdade, honrando o projeto original que foi desenhado para nós. Cuidar do sangue é cuidar da própria essência da vida, permitindo que você tenha força e clareza para cumprir o seu propósito todos os dias. Esses 2 frutos são apenas o começo da nossa lista, a base para um coração forte e resistente ao tempo. O terceiro alimento fundamental para o seu coração, e talvez um dos mais citados em toda a Bíblia, é o azeite de oliva. Se você abrir o livro de Tiago, capítulo 5, versículo 14, verá que o azeite era usado para ungir os enfermos em um contexto de oração e busca por cura. Mas essa unção não era apenas um símbolo espiritual sem fundamento físico. Ela carregava o peso de um remédio natural poderoso que os antigos já conheciam muito bem. O azeite de oliva extra virgem é a espinha dorsal do que hoje os nutricionistas chamam de dieta mediterrânea, que é amplamente reconhecida pela ciência como o padrão ouro de alimentação para prevenir doenças cardíacas e prolongar a vida. O grande segredo do azeite está em um composto específico chamado óleo cantal. Pesquisas recentes mostram que essa substância age no corpo humano de uma forma muito parecida com os anti-inflamatórios modernos que compramos na farmácia, mas sem os efeitos colaterais químicos. O óleo cantal ajuda a reduzir a inflamação silenciosa nas artérias, impedindo que o sistema cardiovascular sofra um desgaste prematuro. Você pode imaginar o azeite de oliva como o óleo de altíssima qualidade que lubrifica as engrenagens de um motor de luxo. Sem essa lubrificação, as peças começam a esquentar, o atrito aumenta e o motor acaba falhando. No seu corpo, o azeite ajuda a manter a flexibilidade dos vasos sanguíneos, garantindo que o sangue flua com a pressão correta, sem forçar as paredes das veias. Quando você consome azeite de oliva de qualidade, está literalmente colocando um escudo protetor sobre as células que revestem o seu coração. Não é por acaso que reis e profetas eram ungidos com ele. O azeite é um símbolo de preservação que funciona de dentro para fora, protegendo o seu templo contra as agressões da rotina estressante e da alimentação industrializada. Passamos agora para o quarto alimento desta lista de proteção vital, o alho. No livro de Números, capítulo 11, versículo 5, lemos um relato curioso sobre os israelitas enquanto atravessavam o deserto. Eles reclamavam com Moisés e sentiam saudades dos alimentos que comiam no Egito. E o alho era um dos itens que eles mais desejavam. Eles sabiam, por experiência prática, que aquele bulbo forte e aromático era essencial para manter a força física e a resistência do corpo durante as longas caminhadas. Hoje, a medicina moderna entende exatamente o motivo desse desejo profundo. O alho contém uma substância chamada alicina, um composto de enxofre que é liberado apenas quando o dente de alho é esmagado ou picado. A alicina é um dos defensores mais potentes que você pode colocar no seu prato.
Ela tem a capacidade incrível de ajudar a reduzir o colesterol ruim, o LDL, e ao mesmo tempo auxilia na manutenção da pressão sistólica em níveis saudáveis. Para quem sofre com pressão alta, o alho age relaxando os pequenos músculos dos vasos sanguíneos, permitindo que eles se dilatem e o sangue passe com mais liberdade. É como se o alho ajudasse a limpar e alargar os caminhos por onde a vida corre no seu corpo. Além disso, ele ajuda a evitar que as células do sangue fiquem muito pegajosas, o que diminui bastante o risco de formação de coágulos perigosos. Integrar o alho fresco na sua cozinha diária não é apenas uma questão de tempero, é resgatar uma sabedoria milenar que mantém o sangue limpo e o coração batendo no ritmo certo, garantindo que você tenha a vitalidade necessária para enfrentar os desafios do dia a dia, exatamente como os antigos faziam. Para fechar este bloco dedicado à saúde do coração e do sangue, chegamos ao quinto alimento, que é considerado a especiaria mais valiosa do mundo, o açafrão, também conhecido como ouro vermelho. Ele é mencionado de forma especial no livro de Cantares de Salomão, capítulo 4, versículo 14, como parte de um jardim de plantas preciosas. O açafrão sempre foi visto como algo raro e extremamente valioso, e hoje sabemos que sua preciosidade vai muito além do preço de mercado. No contexto da saúde cardiovascular, o açafrão funciona como um protetor direto do músculo cardíaco, o miocárdio. Ele é carregado de antioxidantes únicos que combatem o estresse oxidativo. Pense no estresse oxidativo como se fosse a ferrugem que o oxigênio e o desgaste natural causam nas nossas células ao longo dos anos. O açafrão ajuda a impedir que essa ferrugem danifique o seu coração. Estudos científicos mostram que ele pode ajudar a melhorar a circulação e proteger o coração de danos causados por picos de pressão ou má oxigenação. Outro ponto fascinante é que o açafrão tem uma ligação comprovada com a saúde emocional e o equilíbrio do humor. Como todos sabemos, o estresse crônico, a tristeza e a ansiedade são alguns dos maiores inimigos da saúde do coração. Ao ajudar a equilibrar a mente, o açafrão retira um peso enorme das costas do seu sistema cardiovascular. Quando você não está sob o ataque constante dos hormônios do estresse, o seu coração consegue trabalhar com muito mais eficiência e calma. Ao cuidarmos do nosso sangue e do coração com esses 5 elementos poderosos que vimos até agora, a romã, as uvas, o azeite de oliva, o alho e o açafrão, estamos construindo uma fundação sólida para a manutenção do nosso corpo. Estamos escolhendo usar as ferramentas que o Criador deixou à nossa disposição para garantir que a bomba central da vida permaneça forte e resiliente. Mas a saúde do templo não depende apenas de um coração forte. Ela também exige que saibamos como lidar com um inimigo invisível que ataca silenciosamente quase todas as pessoas no mundo moderno. Esse inimigo é a inflamação crônica. E é exatamente sobre como combatê-la com alimentos bíblicos que vamos tratar a seguir. A inflamação crônica funciona como um incêndio silencioso e invisível que queima por dentro das nossas células sem que a gente perceba de imediato. Diferente daquela inflamação que você vê quando torce o tornozelo ou corta o dedo, que é uma resposta rápida e necessária para a cura, a inflamação de longo prazo é um veneno lento. Ela está por trás de quase todas as doenças modernas que vemos hoje, desde o câncer e problemas cardíacos até o declínio da memória e a diabetes. É como se o sistema de defesa do seu corpo ficasse travado no modo de ataque, agredindo os seus próprios tecidos dia após dia. O mundo em que vivemos hoje é um terreno fértil para esse fogo interno. O excesso de açúcar, o estresse constante, a falta de sono e os alimentos processados são como combustível jogado nessa fogueira. A Bíblia, em sua sabedoria milenar, já nos oferecia as ferramentas para apagar esse incêndio muito antes de a ciência moderna dar nomes complicados a esses processos. Quando olhamos para as rotas de especiarias que cruzavam as terras bíblicas, vemos que essas substâncias não eram usadas apenas para dar sabor à comida ou perfume ao ambiente. Elas eram, na verdade, os medicamentos mais potentes da época. E o sexto alimento da nossa lista, que ganha um destaque especial nesse combate, é a cúrcuma. Embora muitas vezes associada às regiões mais ao Oriente, a cúrcuma era uma mercadoria preciosa nas rotas comerciais que abasteciam Israel e o Egito. O segredo da cúrcuma está em um composto chamado curcumina. A ciência atual confirma que a curcumina é um dos agentes anti-inflamatórios naturais mais poderosos que existem na face da Terra. Ela atua em nível molecular, bloqueando várias moléculas que viajam até o núcleo das suas células e ativam os genes ligados à inflamação. É como se a curcumina fosse um interruptor que desliga a produção de substâncias químicas que causam dor e inchaço no corpo. No entanto, existe um detalhe prático fundamental que muitas pessoas esquecem e que a sabedoria tradicional sempre soube. A curcumina sozinha é mal absorvida pelo nosso organismo. Para que ela realmente faça efeito e chegue à sua corrente sanguínea, ela precisa de um ajudante.
Esse ajudante é a pimenta preta. A substância presente na pimenta, chamada piperina, aumenta a absorção da curcumina em até 2000%. Por isso, quando você usa essas especiarias juntas, como era comum nas misturas de temperos antigos, você está criando um remédio natural de alta eficiência para proteger suas juntas, seu cérebro e seu sistema digestivo. Seguindo essa trilha de cura, chegamos ao 7º elemento da nossa lista, que é cercado de um simbolismo sagrado profundo: o incenso, também conhecido como frankincense ou boswellia. No Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículo 11, lemos que o incenso foi um dos 3 presentes oferecidos pelos magos do Oriente ao menino Jesus. Por muito tempo, as pessoas olharam para esse presente apenas pelo seu valor espiritual ou pelo seu aroma usado em rituais religiosos. Mas a verdade é que o incenso era tão valioso quanto o ouro naquela época justamente por causa das suas propriedades medicinais extraordinárias. O incenso é a resina de uma árvore chamada Boswellia sacra. E a ciência moderna descobriu que essa resina contém algo chamado ácidos boswélicos. Esses ácidos boswélicos são especialistas em combater a inflamação nas articulações e nos ossos. Se você sofre com dores constantes nos joelhos, nas mãos ou na coluna, o incenso age diretamente na raiz do problema. Ele impede a formação de moléculas inflamatórias chamadas leucotrienos, que são as principais responsáveis por degradar a cartilagem e causar a rigidez que muitas pessoas sentem ao acordar. Ao contrário de muitos remédios sintéticos que podem agredir o estômago ou sobrecarregar os rins, o uso da boswellia tem se mostrado uma alternativa segura e eficaz para quem busca longevidade e mobilidade. Na antiguidade, mastigar pequenas gotas dessa resina ou usá-la em infusões era uma prática comum para tratar desde problemas respiratórios até dores crônicas. Ao trazer o incenso de volta para o nosso conhecimento de saúde, estamos resgatando um presente que foi dado ao próprio Messias para garantir que o corpo físico, o templo do espírito, pudesse se manter livre das amarras da dor e da degeneração. A escolha desses alimentos e especiarias não é algo aleatório. Existe uma lógica biológica por trás de cada menção bíblica. O Criador espalhou na natureza os antídotos para as agressões que o corpo sofre ao longo da vida. Quando entendemos que a inflamação é a raiz de tantos males, passamos a olhar para a nossa cozinha não apenas como um lugar de preparo de refeições, mas como uma farmácia sagrada. A cúrcuma e o incenso são apenas os primeiros guerreiros que estamos convocando para essa batalha contra a inflamação. Eles preparam o terreno, acalmam o sistema imunológico e permitem que o corpo comece a se regenerar. Mas essa luta exige persistência e o uso de outros elementos que o manual bíblico também nos revela com clareza. Além do aspecto físico, a inflamação também afeta a nossa clareza mental e o nosso estado emocional. Um corpo inflamado é um corpo cansado, onde a mente parece estar envolta em uma névoa constante. Quando você consome esses alimentos que combatem o fogo interno, como a cúrcuma e a resina de boswellia, você não está apenas cuidando dos seus ossos, você está limpando o caminho para que seus pensamentos fluam com mais pureza e foco. A conexão entre o que comemos e como nos sentimos é uma das maiores lições que podemos tirar das Escrituras. Afinal, se o corpo está em constante estado de alerta e ataque, como poderemos ter a paz necessária para a oração e para o serviço ao próximo? Integrar essas substâncias na rotina exige um retorno à simplicidade. Não se trata de fórmulas mágicas, mas de um estilo de vida que honra a biologia que nos foi dada. Ao usar a cúrcuma nas suas refeições diárias, sempre acompanhada de uma pitada de pimenta preta, você está estabelecendo um hábito de prevenção que se acumula ao longo dos anos. Da mesma forma, ao reconhecer o valor terapêutico do incenso, você quebra a barreira entre o sagrado e o medicinal, entendendo que Deus providenciou a cura através da terra. Essas resinas e especiarias são testemunhas silenciosas de uma aliança de cuidado entre o Criador e a sua criatura, oferecendo um alívio real para as dores que o tempo tenta nos impor. À medida que avançamos, veremos que essa proteção se estende para outros pilares da saúde, mas o controle da inflamação é o passo decisivo para quem deseja viver com plenitude e vigor. A canela é o 8º item da nossa lista e ela aparece na Bíblia em um contexto de extrema santidade. No livro de Êxodo, capítulo 30, Deus descreve a Moisés a receita do óleo da santa unção, e a canela era um dos ingredientes principais daquela mistura sagrada. Isso nos mostra que ela não era considerada apenas um tempero comum para dar sabor, mas algo separado para um propósito especial de consagração e cuidado. Hoje, a medicina moderna entende perfeitamente a importância dessa escolha. A canela é uma aliada poderosa para quem precisa controlar a inflamação no sangue e manter o equilíbrio interno do organismo. Existem 2 tipos principais de canela disponíveis: a cássia, que encontramos facilmente em qualquer mercado, e a canela do Ceilão.
conhecida mundialmente como a verdadeira canela. A ciência descobriu que a canela tem uma capacidade incrível de reduzir a proteína C reativa, que é o marcador que os médicos usam para medir o nível de inflamação no seu corpo. Ela ajuda a abaixar esse fogo interno, melhorando também a forma como o seu organismo lida com o açúcar. Se o nível de açúcar no seu sangue está controlado, a inflamação sistêmica diminui automaticamente. É um ciclo de saúde que pode começar com uma simples pitada de canela no seu café ou na sua comida diária. Imagine os sacerdotes no tabernáculo cercados pelo aroma desse óleo sagrado que continha canela. Eles estavam, sem perceber, protegendo suas vias respiratórias e seus sistemas internos com agentes antioxidantes potentes. A canela age como um escudo biológico, impedindo que as células sofram danos causados pelo estresse do cotidiano. Além disso, ela melhora a circulação e ajuda o coração a trabalhar com muito mais calma e eficiência. Para quem busca longevidade e vigor, incluir a canela na rotina é seguir um conselho que vem direto das instruções milenares dadas ao povo no deserto. Avançando para o 9º alimento da nossa lista, chegamos a um que está no centro de uma das cenas mais marcantes e acolhedoras do Novo Testamento. No Evangelho de João, capítulo 21, vemos Jesus preparando uma refeição na praia para os seus discípulos logo após a ressurreição. Peixe sobre as brasas. O peixe era a base da alimentação de quase todos naquela região da Galileia. E não é por acaso que Jesus escolheu esse alimento específico para nutrir seus amigos naquele momento. O peixe, especialmente quando capturado de forma natural, é a maior e melhor fonte de ácidos graxos, ômega 3, que temos à nossa disposição. O ômega 3 é considerado essencial, porque o nosso corpo simplesmente não consegue produzi-lo sozinho. Precisamos buscá-lo diretamente na comida. Ele é composto por substâncias chamadas EPA e DHA, que são gorduras nobres que agem como bombeiros, apagando incêndios invisíveis em todo o seu organismo. Essas gorduras suprimem a produção de citocinas inflamatórias, que são as grandes responsáveis por aquela sensação incômoda de inchaço, dores nas juntas e um cansaço que parece não ter fim. No mundo de hoje, onde consumimos muitos óleos vegetais processados que inflamam o corpo, o peixe traz o equilíbrio necessário para devolver a saúde e a paz às nossas células. Os pescadores do tempo de Jesus tinham uma dieta muito rica nessas gorduras boas, que protegiam tanto a estrutura do corpo quanto as funções do cérebro. O ômega 3 não cuida apenas das articulações e dos músculos. Ele é o combustível principal para a sua saúde cognitiva. Ele mantém as membranas das células cerebrais flexíveis, o que facilita a comunicação entre os neurônios e protege a sua memória contra o desgaste do tempo. Seguir esse padrão alimentar é uma forma prática de proteger o templo que você recebeu do Criador. Não se trata apenas de evitar doenças, mas de garantir que você tenha clareza mental e vigor físico para cumprir a sua missão. A união da canela e do peixe em sua dieta mostra como a Bíblia cobre todas as frentes da biologia humana de forma inteligente. De um lado, temos uma especiaria que limpa o sangue e controla o metabolismo do açúcar. Do outro, temos uma proteína nobre e limpa que reconstrói os tecidos e acalma o sistema imunológico sobrecarregado. Juntos, esses elementos formam uma barreira robusta contra o envelhecimento precoce e contra as doenças modernas que surgem da má alimentação. Essa consciência nos faz olhar para o prato de comida com muito mais respeito, entendendo que cada escolha alimentar que fazemos é, na verdade, um ato de cuidado com a vida que nos foi confiada. Ao compreendermos o papel fundamental desses dois alimentos, encerramos este bloco focado no combate direto à inflamação crônica. Já vimos até aqui como o azeite, o alho, a cúrcuma, o incenso, e agora a canela e o peixe trabalham em perfeita harmonia para restaurar a ordem e a saúde no seu corpo. Mas a jornada para a vitalidade plena, de acordo com o manual bíblico, exige um passo a mais. O corpo humano é um sistema complexo que precisa de um exército de defesa ativo, capaz de enfrentar ameaças externas que tentam invadir nosso sistema todos os dias através do ar, do toque e do ambiente. Agora que já sabemos como apagar os incêndios internos, precisamos olhar para os alimentos que funcionam como os tijolos que constroem os muros do nosso castelo biológico. O próximo passo no nosso guia completo nos leva para a categoria de imunidade e proteção contra infecções. Na antiguidade, a sobrevivência de famílias inteiras dependia diretamente do que a terra oferecia para combater pragas e doenças sazonais. O Criador espalhou pela natureza antídotos com propriedades antibacterianas e antivirais tão potentes que a ciência moderna, mesmo com toda a tecnologia, ainda se surpreende com a eficácia dessas soluções milenares. Os israelitas praticavam leis rigorosas de purificação e consumiam ervas específicas que mantinham a saúde de todo o povo, mesmo enfrentando condições adversas de viagem, calor e clima. É essa sabedoria prática e direta que vamos explorar a partir de agora.
mergulhando em elementos que podem parecer simples à primeira vista, mas que carregam dentro de si o código da resistência e da sobrevivência humana. A saúde, segundo a Bíblia, é, acima de tudo, um retorno à simplicidade e à confiança absoluta naquilo que foi desenhado para nos sustentar desde o princípio dos tempos. Vamos descobrir como fortalecer suas defesas naturais usando os recursos mais puros da farmácia de Deus. Falando em defesas, o 10º alimento da nossa lista é um verdadeiro presente dourado, o mel. Quando a Bíblia descreve a Terra Prometida como um lugar que mana leite e mel, ela não está falando apenas de doçura e fartura, mas de um sistema de saúde completo. O mel puro é uma das substâncias mais impressionantes que existem na natureza. Ele é, na prática, um antibiótico natural que não tem data de validade. Para se ter uma ideia, arqueólogos já encontraram potes de mel em tumbas do Antigo Egito com mais de 3.000 anos, e o conteúdo ainda estava próprio para o consumo. Isso acontece porque o mel é hostil para as bactérias. Elas simplesmente não conseguem crescer ali dentro. No nosso corpo, o mel age fortalecendo o sistema imunológico de várias formas. Ele contém enzimas que produzem pequenas quantidades de peróxido de hidrogênio, o que ajuda a desinfetar o organismo e combater invasores. Além disso, o mel é rico em polifenóis, que são antioxidantes poderosos que protegem as nossas células contra o desgaste. Se você sente que fica doente com facilidade ou que demora muito para se recuperar de um resfriado, o mel pode ser a peça que falta na sua dieta. Ele não serve apenas para adoçar, ele serve para proteger. É uma fonte de energia rápida que, ao contrário do açúcar refinado, traz consigo as ferramentas necessárias para o corpo se defender melhor. O 11º item do nosso guia são as ervas amargas. Elas aparecem na Bíblia em um momento crucial, a noite da Páscoa. Em Êxodo, capítulo 12, o Criador instrui o povo a comer o cordeiro com pães sem fermento e ervas amargas. Muitas vezes, interpretamos o sabor amargo apenas como um símbolo do sofrimento da escravidão no Egito. Mas existe uma sabedoria biológica profunda nessa escolha. Hoje, a ciência da nutrição sabe que o paladar amargo é o gatilho que ativa o fígado e a vesícula biliar. Quando você consome algo amargo, como a chicória, o almeirão ou a alface brava, seu corpo entende que precisa produzir bile e começar um processo de limpeza interna. Um fígado que funciona bem é a base de um sistema imunológico forte. É o fígado que filtra o sangue e remove as toxinas que poderiam nos deixar doentes. As ervas amargas ajudam a limpar o filtro do corpo, garantindo que o sangue circule de forma muito mais pura. Além disso, elas estimulam a produção de glóbulos brancos, que são os soldados do nosso sistema de defesa. Ao incluir esses sabores na sua rotina, você está treinando o seu organismo para ser mais resistente. É um exemplo claro de como a Bíblia usa rituais para ensinar hábitos que preservam a vida física ao longo de gerações. O 12º alimento é o hisopo, uma planta mencionada com frequência em contextos de purificação. O Salmo 51 traz um dos versículos mais famosos sobre ela, onde Davi pede para ser purificado com hisopo para ficar limpo. Na prática bíblica, o hisopo era usado para aspergir sangue ou água, mas a planta em si possui propriedades medicinais notáveis. Ela é rica em carvacrol, um composto que a ciência moderna identifica como um potente antisséptico e antiviral. Na antiguidade, o hisopo era usado para tratar problemas respiratórios e infecções de pele, agindo como um verdadeiro agente de limpeza biológica. Consumir ou usar o hisopo ajuda a manter as vias respiratórias livres de muco e de agentes patogênicos. Em um mundo onde estamos constantemente expostos a vírus e bactérias que atacam o sistema respiratório, essa planta funciona como um escudo natural. Ela ajuda o corpo a expulsar o que não presta e a manter as membranas internas saudáveis. Quando Davi falava em ser limpo com hisopo, ele estava usando um símbolo que o povo entendia perfeitamente. O hisopo tira a sujeira, seja ela espiritual ou física. É a natureza trabalhando para manter o templo do Espírito Santo em ordem. Além desses alimentos específicos, não podemos ignorar as orientações de higiene e proteção que encontramos no livro de Levítico. Muitas das leis que parecem apenas rituais religiosos eram, na verdade, regras avançadas de saúde pública. O isolamento de pessoas doentes, a lavagem constante das mãos e o cuidado com o que se toca mostram que o Criador já conhecia os germes e as infecções muito antes de o homem inventar o microscópio. Seguir essas orientações, aliadas ao consumo de alimentos que fortalecem a imunidade, como o alho e a romã que já mencionamos, cria uma barreira de proteção em torno da sua saúde. A proteção contra infecções na Bíblia não é baseada em sorte, mas em uma estratégia deliberada de alimentação e comportamento. O corpo humano foi desenhado para se curar e se defender, desde que receba os materiais certos.
Quando você escolhe o mel em vez do açúcar industrializado, ou quando aceita o sabor amargo de certas plantas em vez de apenas alimentos ultraprocessados, você está dando ao seu exército interno as armas necessárias para vencer qualquer batalha. A imunidade bíblica é ativa, consciente e baseada na pureza de tudo o que entra no nosso sistema. Ao cuidarmos dessas defesas, garantimos que o corpo tenha energia e força para o próximo passo da nossa jornada. Afinal, de nada adianta ter um coração forte e um corpo sem inflamação se o nosso sistema de defesa estiver vulnerável. Cada um desses elementos que exploramos até agora trabalha em conjunto. O azeite protege as artérias, a cúrcuma acalma os tecidos e o mel fortalece a guarda. É um plano perfeito de manutenção para que possamos viver com vitalidade e clareza. Agora que entendemos como proteger o castelo, precisamos olhar para como ele processa tudo o que recebe, garantindo que a energia chegue onde é necessária. Depois de falarmos sobre como o corpo se defende de ameaças externas, precisamos olhar para o motor que processa tudo o que consumimos, o nosso sistema digestivo. Muitas pessoas hoje sofrem com problemas de estômago, intestino preso ou falta de clareza mental, e a Bíblia já trazia as chaves para resolver isso há milhares de anos. O 16º alimento dessa lista é o figo. Ele é um dos frutos mais antigos e importantes das Escrituras. Quando o rei Ezequias estava muito doente, com uma ferida grave que não cicatrizava, o profeta Isaías mandou colocar uma pasta de figo sobre o local para que ele sarasse. Além desse uso externo, o figo é uma bomba de fibras. Se você sente que seu sistema digestivo está devagar, o figo funciona como uma vassoura natural que limpa o caminho e mantém tudo funcionando no ritmo certo. Ele também é rico em prebióticos, que são o alimento preferido das bactérias boas que vivem no seu intestino, garantindo que o seu segundo cérebro esteja sempre em equilíbrio. O 17º item são as tâmaras. Na Bíblia, quando se fala de uma terra que mana leite e mel, muitos estudiosos acreditam que o mel mencionado era, na verdade, o xarope extraído das tâmaras maduras. Elas eram a principal fonte de energia para quem cruzava os desertos. Para nós hoje, a tâmara é o substituto perfeito para o açúcar refinado. Ela oferece uma explosão de energia rápida, mas que não causa aquele pico de insulina perigoso, porque vem acompanhada de muita fibra e potássio. O potássio é essencial para manter o equilíbrio de líquidos e a função muscular, evitando aquela sensação de fadiga extrema no meio do dia. Comer uma tâmara é como dar um combustível de alta qualidade para o seu corpo, permitindo que você recupere o vigor de forma natural e constante. O 18º alimento são as amêndoas. Elas aparecem na Bíblia como um símbolo de vigilância e cuidado, como vemos na vara de Arão que floresceu com amêndoas. Biologicamente, a amêndoa é um tesouro para o cérebro. Ela é rica em vitamina E e gorduras monoinsaturadas que protegem as nossas células nervosas contra o desgaste do tempo. Se você quer manter a memória afiada e evitar o declínio cognitivo, as amêndoas precisam fazer parte da sua rotina. Elas ajudam a reduzir o estresse oxidativo no cérebro e fornecem o magnésio necessário para que o sistema nervoso relaxe e funcione sem sobrecarga. O 19º alimento é a cevada. Este era o grão dos trabalhadores e das pessoas humildes, mas sua riqueza nutricional é gigante. A cevada é mencionada em contextos de provisão divina, como no milagre da multiplicação dos pães. Ela contém um tipo de fibra chamada beta-glucana, que é excelente para controlar o açúcar no sangue e melhorar a digestão. Quando você escolhe a cevada em vez de grãos altamente processados, você está dando ao seu corpo uma ferramenta poderosa para manter a saciedade por mais tempo e alimentar a microbiota intestinal de forma saudável. Ela ajuda a baixar o colesterol ruim e garante que a energia seja liberada aos poucos, mantendo sua mente focada e seu corpo ativo. Os pistaches e as nozes entram como os itens 20 e 21 desta jornada. Os pistaches foram citados como um dos melhores frutos da terra quando os irmãos de José foram ao Egito. Eles são ótimos para a saúde dos olhos e para o controle do peso. Já as nozes, mencionadas no livro de Cantares, têm um formato que lembra curiosamente o cérebro humano. A ciência moderna confirmou que essa semelhança não é coincidência. As nozes são riquíssimas em ômega 3, fundamental para a comunicação entre os neurônios. Comer nozes regularmente ajuda a melhorar o humor e a clareza de pensamento, combatendo a névoa mental que muitas vezes nos atinge por causa da má alimentação. O 22º item é a coalhada ou leite fermentado. A Bíblia menciona que Abraão serviu coalhada aos visitantes celestiais. Hoje, sabemos que alimentos fermentados são a fonte original de probióticos. Eles repovoam o intestino com micro-organismos que ajudam na digestão e até na produção de serotonina, o hormônio do bem-estar. Ter um intestino saudável significa ter uma mente mais calma e um corpo mais leve. O 23º alimento é a maçã
e o 24º é o pepino, ambos citados por suas propriedades refrescantes e hidratantes. A maçã contém quercetina, que protege o cérebro, enquanto o pepino ajuda a limpar os rins e hidratar as células em um nível profundo. O 25º alimento são as sementes de gergelim, muito usadas na região bíblica para fazer o tahine. Elas são uma das maiores fontes de cálcio e ajudam na saúde dos ossos e na transmissão de sinais nervosos. Todos esses alimentos, do figo às sementes, trabalham para que a sua digestão seja eficiente e sua mente permaneça lúcida. Mas existe um segredo que potencializa tudo isso: o jejum. A Bíblia fala constantemente sobre o jejum, não apenas como um sacrifício espiritual, mas como um tempo de renovação. Quando paramos de comer por um período, o corpo entra em um processo chamado autofagia, onde ele recicla células velhas e se limpa por dentro. Ao quebrar esse tempo de descanso com alimentos vivos como os que listamos, você acelera a regeneração do seu organismo. Agora que o seu templo interno está limpo e sua mente está clara, o próximo passo é garantir que a estrutura que sustenta tudo isso, seus músculos e ossos, receba a força necessária para uma vida longa e produtiva. Agora que cuidamos da mente e da digestão, precisamos falar da nossa estrutura física, daquilo que nos mantém em pé e nos dá força para o trabalho e para a vida. Para que o nosso templo físico dure muitos anos, ele precisa de tijolos de alta qualidade para se reconstruir todos os dias. O 26º alimento da nossa lista são as lentilhas. Elas ficaram famosas na história de Esaú, que abriu mão de sua primogenitura por um prato desse ensopado. Mas, deixando de lado a escolha espiritual errada de Esaú, a escolha nutricional foi excelente para quem estava exausto após um dia de caça. As lentilhas são uma das melhores fontes vegetais de proteína e ferro que existem. Elas ajudam na recuperação dos músculos e garantem que o seu sangue tenha oxigênio suficientes para que você não se sinta cansado o tempo todo. Se você quer resistência física, as lentilhas são essenciais. O 27º item é a carne de cordeiro. Na tradição bíblica, o cordeiro era a refeição central da Páscoa e de muitas celebrações importantes. Do ponto de vista da saúde, quando consumida com equilíbrio, é uma carne limpa, rica em vitamina B12 e zinco. A B12 é vital para o sistema nervoso e para a produção de energia nas células, enquanto o zinco mantém o sistema imunológico em alerta máximo e ajuda na cicatrização. Ter músculos fortes não é apenas uma questão de estética, é o que vai garantir que na velhice você continue independente e com mobilidade. Em 28º e 29º lugar, temos os grãos antigos e as leguminosas, como o grão de bico. É importante notar que o trigo mencionado na Bíblia não é o mesmo que consumimos hoje. O trigo antigo, como o espelta ou o einkorn, era muito mais rico em minerais e tinha um glúten mais simples, que o corpo processava sem inflamar. Já as leguminosas, que Daniel e seus amigos pediram para comer no Palácio da Babilônia, provaram sua eficácia quando eles pareceram mais saudáveis e fortes que todos os outros após apenas 10 dias. Esses alimentos fornecem aminoácidos essenciais sem sobrecarregar o corpo com gorduras pesadas ou substâncias artificiais. Eles são a base da vitalidade que atravessa gerações e protege a estrutura óssea. Para completar o ciclo dos 31 alimentos, chegamos ao 30º e ao 31º itens: o melão e os ovos. O melão, sentido falta pelos israelitas no deserto, é uma fonte incrível de hidratação e vitamina A, essencial para a visão e para a saúde da pele. Já os ovos, citados em Jó como algo que tem valor nutricional claro, representam a proteína mais completa disponível na natureza. O ovo contém quase todos os nutrientes que uma célula precisa para gerar vida, sendo fundamental para manter a massa magra e a saúde do cérebro. Ao incluir esses elementos na sua rotina, você não está apenas seguindo uma dieta moderna passageira. Você está voltando para o plano original de saúde desenhado para o ser humano. A ciência moderna passou as últimas décadas tentando descobrir segredos que a Bíblia já ensinava há milênios. Hoje, médicos e nutricionistas de renome confirmam que uma alimentação baseada em plantas, sementes, peixes, azeite e ervas naturais é a melhor estratégia do mundo para evitar doenças do coração, combater o câncer e prevenir o diabetes. Mas a grande diferença da visão bíblica em relação aos manuais de dieta comuns é o motivo por trás do cuidado. Nós não cuidamos do corpo apenas para sermos melhores que os outros ou por pura vaidade. Cuidamos do corpo porque ele é o templo do Espírito Santo. Quando você escolhe o azeite de oliva em vez de óleos refinados, ou uma fruta fresca em vez de um doce industrializado, você está honrando a vida que recebeu. Você está dizendo ao Criador que valoriza a máquina perfeita que ele lhe deu para cumprir o seu propósito aqui na Terra. Integrar esses 31 alimentos no seu dia a dia é muito mais simples do que parece. Não tente mudar tudo de uma vez. Comece trocando um produto processado por um alimento vivo a cada semana. Use mais alho e cebola no seu tempero,
inclua uma pitada de canela no seu café, prefira o pão de grãos integrais e faça do azeite o seu melhor amigo na cozinha. Lembre-se de que a saúde é o resultado de pequenas escolhas diárias que se acumulam ao longo do tempo. Este guia de alimentos bíblicos não foi feito para ser assistido uma única vez, mas para servir de consulta constante para você e sua família. Sempre que tiver dúvidas sobre o que colocar no seu prato ou como melhorar sua disposição, volte a estas lições. Se este conteúdo ajudou você a enxergar a sua alimentação de uma forma nova, mais profunda e espiritual, não guarde isso apenas para si. Compartilhe este conhecimento com as pessoas que você ama e que precisam de restauração física. Inscreva-se no canal para continuar recebendo orientações que unem a fé e a ciência em favor da sua saúde integral. Que o seu corpo seja forte, sua mente seja clara e sua vida seja longa para honrar a Deus em cada pequena ação. A sua saúde é um presente. Cuide bem dela. Até a próxima jornada rumo à vida em abundância.